Bom dia, seja muito bem-vindo ao projeto do Outubro Rosa. Eu me chamo Vivian e sou psicóloga. E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante para a sua saúde emocional. Nós vamos falar um pouquinho sobre o equilíbrio que nós precisamos ter em relação às nossas emoções. Como em outras áreas da nossa vida, o equilíbrio ele é muito importante em todas as relações que nós temos na nossa convivência, em família, com a sociedade, com a igreja e em todos os ambientes que nós frequentamos. Mas afinal, o que são as emoções? Então, a emoção, ela é uma reação no nosso corpo a um evento ambiental, a um estímulo ambiental. Então, acontecem coisas ao nosso redor, no nosso ambiente, na sociedade, na nossa família, no nosso dia a dia, e isso gera respostas no nosso corpo. As reações fisiológicas relacionadas à emoção podem ser alterações endócrinas, palpitação, garganta e boca seca. Por exemplo, quando a gente fica com medo, que o nosso coração fica acelerado ou que a gente começa a suar mais. Também podem ocorrer tremores das extremidades, né? Quando a gente fica nervoso, então nós começamos a tremer mais. E essas reações no nosso corpo, fisiológicas, elas vão depender da intensidade da experiência emocional. Então, pode acontecer inclusive incontinência urinária e intestinal. O equilíbrio emocional é muitas vezes apontado como de difícil alcance, mas apesar de algumas pessoas precisarem da ajuda de medicamentos para compensar alguns déficits neuroquímicos do cérebro, geralmente o equilíbrio emocional é decorrente de uma atitude e uma decisão pessoal. Para isso, nós precisamos muito do autoconhecimento. Para ter um controle emocional, é essencial o autoconhecimento, a fim de analisar quais estímulos ambientais geram as diferentes reações emocionais. Quando você se coloca como protagonista da sua história, você sem dúvida terá mais controle sobre como reagir às coisas que estão à sua volta. Observem que a chave está também além do autoconhecimento e sim na antecipação de momentos e situações que geram algum tipo de reação emocional indesejada. Então, quando eu conheço o meu ambiente a ponto de saber como eu vou reagir a determinada reação, eu posso me antecipar a isso e me preparar de uma forma mais adequada. Quando Deus nos diz em Deuteronômio 28:13 que te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não de baixo, eu analiso isso como um indicativo da vontade de Deus para que possamos estar no controle e não sermos controlados. Por tal motivo, frases como veio aquele sentimento, eu não consigo me controlar, ou o nervo estava na flor da pele e eu não consegui me segurar. Eu sou explosivo. Quando vi, já falei e isso acabou magoando o outro. Nesses casos, você talvez não esteja dedicando tempo suficiente para o seu autoconhecimento. E sem esse autoconhecimento, acaba não conseguindo exercer o autocontrole. Há muitas técnicas utilizadas hoje em dia, usadas para aumentar o autoconhecimento. Por exemplo, fala-se muito do Tantra, da Yoga, da meditação e outros. Mas o que foi que Deus nos deixou como principal fonte de autoconhecimento? Essa resposta nós vamos ter lá em Provérbios. E tem muitos textos que falam sobre isso, mas eu escolhi dois. O primeiro está em Provérbios
capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Tem algumas traduções que usam sabedoria, mas eu gostei muito dessa tradução que fala que é o princípio do conhecimento. E lá em Provérbios 2, verso 6, diz também: pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Observem que nesse texto é apontado tanto o conhecimento como a capacidade de discernir. É impressionante como algumas técnicas da psicologia acabam encontrando uma base maravilhosa na Bíblia. Nesse texto nós vemos o autoconhecimento e também o autocontrole. A Bíblia, a oração e o diálogo com Deus são nossa fonte de autoconhecimento. E Deus quer que você alcance este conhecimento, para que possamos assim alcançar o nosso equilíbrio emocional. Tenha um bom dia e até amanhã!